Bem-vindos ao avanço do capítulo 80 da novela Marcados pelo Passado. Depois de tudo o que aconteceu no hotel, Devran simplesmente não sabe o que fazer. Ele tem certeza de que Firak e Yavuz estão fazendo alguma coisa contra ele, e isso deixa preocupado com o que pode acontecer. Devran caminha de um lado para o outro enquanto pensa no que pode fazer contra eles e em como poderia enfrentar tudo o que está acontecendo. Apesar disso, Devran tenta se convencer de que nada pode lhe fazer mal e de que não deve se deixar vencer pela situação. No entanto, nesse momento Azize aparece e Devran fica muito feliz ao vê-la novamente. Mas Azize deixa claro desde o início que ele não deve se animar, porque ela não foi para se reconciliar nem para fazer algo que possa mudar a situação entre eles. Azize explica a Devran que simplesmente foi até ali para conversar com ele sobre algo importante. Então Azize diz a Devran que não quer mais ter nada com ele e entrega os documentos. Devran recebe os papéis e pergunta o que são, mas Azize explica que são os documentos do divórcio e pede que ele os assine com urgência. Azize pede que ele tenha consideração por ela porque não quer mais continuar com discussões nem com mais palavras entre os dois. Para ela, tudo já está decidido e não faz sentido continuar se machucando, se ofendendo ou procurando mais motivos para continuar em uma situação que só está fazendo mal aos dois. Por isso, pede que ele simplesmente assine os documentos para que tudo possa terminar e cada um possa seguir com sua vida. Devran, completamente furioso, se recusa a assinar qualquer coisa. Ele decide rasgar os documentos do divórcio e deixa claro que não vai fazer isso. Azize, porém, já esperava que Devran reagisse daquela maneira e diz que sabia perfeitamente que ele faria aquilo. Por essa razão, havia levado outra cópia dos documentos do divórcio para que ele tivesse outra oportunidade de assiná-los. Mas Devran tira os documentos das mãos de Azize e diz para ela não ficar louca novamente com esse assunto, porque nunca haverá divórcio. Devran continua se recusando a aceitar a decisão de Azize e não quer permitir que o casamento termine daquela maneira. Azize fica ainda mais irritada e deixa claro que Devran, querendo ou não, ela vai se divorciar dele. Diz que ele pode fazer o que quiser e pode enlouquecer se assim desejar, mas que ela já tomou uma decisão e vai se divorciar dele aconteça o que acontecer. Azize também pede que ele pare de se intrometer em sua vida e que não tente mais controlar o que ela quer fazer. Devran, ao ouvi-la, diz que ela só está tomando essa decisão porque está com ciúmes de Meren. No entanto, Azize responde que não o ama mais e que essa é a razão pela qual quer terminar definitivamente com ele. Nesse momento, as palavras de Azize fazem com que tudo que Devran fez contra ela pareça se resumir em um silêncio. Devran fica diante do que ela acabou de dizer, e Azize insiste novamente que essa é simplesmente a verdade. Ela diz que ele deve se afastar dela para sempre e aceitar que entre os dois não resta mais nada. Azize deixa claro que não quer continuar com o relacionamento e que sua decisão está tomada. Depois de dizer tudo isso, Azize vai embora e deixa Devran simplesmente parado ali, sem palavras e sem saber o que responder diante do que acabou de ouvir. Antes de ir embora definitivamente, Azize volta a dizer a Devran que, por favor, assine os documentos do divórcio e os envie para ela. Ela continua esperando que, mesmo que ele não queira fazer isso naquele momento, finalmente aceite assiná-los. Mas Devran não está disposto a deixá-la ir embora daquela maneira e vai atrás dela enquanto pede que ela pare imediatamente. Devran segura Azize pelos braços, tentando detê-la, mas Azize diz para ele ir embora e deixá-la em paz. Devran, porém, pede que ela olhe em seus olhos e diga se realmente está falando a verdade. Devran insiste que se tudo que Azize está dizendo for realmente verdade, então ela também deveria demonstrar isso com o olhar. Para ele, a maneira como ela o olha ainda representa que ela o ama e que, embora diga com a boca que não sente mais nada por ele, as coisas não são realmente assim. Devran tenta se apegar a essa ideia e busca fazer com que Azize admita que ainda existe algo entre eles. Mas Azize prefere não continuar com aquela discussão e decide ir embora, deixando para trás as palavras de Devran e sem mudar a decisão que já tomou sobre o divórcio. Nesse momento, Vahb aparece e a situação volta a se complicar. Azize simplesmente decide ignorá-lo e continua com o que estava fazendo. Vahb pergunta a Devran o que aconteceu e por que eles estavam discutindo, mas Devran responde que simplesmente tudo já passou. No entanto, Vahb pede ao filho que pense bem no que está acontecendo e que veja a situação como ela realmente é.
Ele lembra que Aziz acabou de dizer que não o ama mais e que mesmo assim, Devran continua atrás dela como se não pudesse aceitar o que está acontecendo. Vahb tenta fazer Devran entender que deve pensar nas palavras de Aziz e compreender que ela está deixando sua decisão clara. Devran está extremamente furioso e depois de tudo o que acabou de acontecer com Aziz, reúne-se com Mesut para conversar sobre a situação. Devran deixa claro que não vai permitir que Aziz se divorcie dele, independentemente do que aconteça ou do que ela tenha decidido. Para ele, essa possibilidade simplesmente não existe e ele está completamente decidido a impedir que o casamento termine. Devran se mostra tão convencido do que está dizendo que parece não estar disposto a ouvir nenhuma outra possibilidade. No entanto, Mesut tenta pedir que ele lhe dê um pouco de tempo, que não tome decisões precipitadas e que permita que as coisas sejam melhor pensadas antes de fazer algo de que possa se arrepender. Devran fica ainda mais irritado com a ideia de ter que esperar e diz a Mesut que não vai dar tempo absolutamente a ninguém. Ele também o lembra de que existem muitas mulheres que gostariam de estar com ele e que não entende por que precisa se colocar em uma situação como aquela, tendo que insistir em algo que considera tão complicado. Para Devran, tudo o que está acontecendo não é justo e ele não entende por que precisa passar por tudo aquilo. Mesut, no entanto, diz que talvez ele tenha razão em algumas coisas, mas que de qualquer maneira, deve dar importância ao que está acontecendo e não agir simplesmente levado pela raiva que sente naquele momento. Devran responde que não pretende dar importância absolutamente a nada do que estão dizendo e que, além disso, nem sequer entende por que Mesut está contando todas aquelas coisas. Devran insiste que não permitiu que Aziz se divorciasse dele e que, enquanto ele não permitir, isso não vai acontecer. Para Devran, a decisão de Aziz não pode estar acima daquilo que ele quer e ele continua agarrado à ideia de que não vai aceitar o divórcio. No entanto, Mesut tenta fazê-lo entender que o comportamento de Aziz também pode ser compreendido, porque ela está triste por tudo o que aconteceu e pela maneira como Devran a tratou ultimamente. Devran não concorda com o que Mesut está dizendo e afirma que as coisas não são dessa maneira. Ainda assim, parece que algumas das palavras e dos conselhos que Mesut lhe dá conseguem fazê-lo refletir. Embora Devran continue irritado e não queira reconhecer isso diretamente, as palavras de Mesut fazem com que ele pare para pensar na situação. Depois de ouvir tudo o que ele disse, Devran muda o rumo da conversa e pergunta a Mesut qual é realmente o jogo dele e de que lado está. Ele quer saber se Mesut está do lado dele ou se também está apoiando a decisão de Aziz. Mesut responde que está do lado dele, mas também o adverte de que se assinar os documentos do divórcio, poderá se arrepender depois. Por isso pede que não faça isso, porque considera que tomar essa decisão pode trazer arrependimento mais adiante. Devran, no entanto, está convencido de que não vai se arrepender de assinar. Para ele, o importante naquele momento é fazer o que considera necessário e deixar claro que não pretende continuar discutindo sobre a decisão. Então Devran pede a Mesut uma caneta porque precisa assinar. Mesut se recusa a entregá-la e diz que se quiser, pode até atirar nele, mas que de maneira alguma vai lhe dar a caneta. Devran fica irritado com ele e diz para não ser idiota, porque precisa assinar os documentos. Ao perceber que Mesut não pretende ajudá-lo, Devran procura outra maneira e tira uma caneta do próprio paletó. Dessa forma, consegue ter com o que assinar e finalmente pega os documentos do divórcio. Apesar de Mesut dizer para ele não fazer aquilo, Devran decide continuar e assina o divórcio. Depois de fazer isso, Devran deixa claro que, por enquanto, vai fazer o que Aziz quer, embora ainda pareça ter sentimentos e pensamentos sobre tudo o que aconteceu. Ele também diz que chegará o momento em que ela se arrependerá de ter desejado que eles se separassem e que algum dia compreenderá o que fez. Finalmente, Devran termina de assinar o divórcio e vai embora, deixando para trás os documentos e a decisão que acabou de tomar. Em casa, Pivet diz a Merin, enquanto ela está cozinhando, que vai embora por um momento para que possa ficar sozinha com Devran. Pivet quer que Merin se retire para que ela e Devran possam conversar tranquilamente e também possam ter um momento como casal, sem que ninguém esteja por perto. Merin recebe a proposta com muita felicidade e agradece a Pivet pelo que está fazendo por ela. Para Merin, a possibilidade de ficar com Devran e poder compartilhar um momento com ele representa algo importante. Por isso ela fica muito contente com a ideia que Pivet está propondo. No entanto, Merin também tem uma preocupação. Ela sabe que Devran chega mais tarde do trabalho e tem medo de que Aziz possa aparecer naquele lugar. Merin teme encontrar Aziz e que sua presença possa complicar ainda mais as coisas. Por isso, ela conta a Pivet que tem medo de que Aziz apareça e que não sabe o que poderia acontecer se isso acontecer.
Pivete, no entanto, tenta tranquilizá-la e diz que ela não deve se preocupar porque isso não vai acontecer. Pivete tem certeza de que Azizi não vai chegar àquela casa e tenta fazer com que Meryem pare de pensar nessa possibilidade. Mas justamente nesse momento batem a porta e aparece o pequeno Samet. Azizi vai rapidamente falar com seu irmão e pergunta por que ele precisa ir àquela casa bater a porta. Pivete, ao ver a situação, começa a reclamar com Azizi e pergunta por que ela teve que mandar o menino até lá. Pivete considera que Azizi simplesmente está aproveitando a situação para ir atrás de Devran e aparecer novamente naquele lugar. A situação volta a gerar tensão entre elas, porque Pivete pensa que Azizi está procurando qualquer motivo para se aproximar de Devran. Azizi, no entanto, responde que jamais faria algo assim e pede que ela pare de pensar coisas estúpidas sobre ela. Azizi deixa claro que nunca faria o que Pivete está insinuando e que não tem nenhuma intenção de usar Samet para ir até lá e procurar Devran. Depois de deixar sua posição clara, Azizi vai embora. Nesse momento aparece Devran e pergunta o que está acontecendo, tentando entender a situação que acabou de encontrar. Azizi responde que não está acontecendo absolutamente nada e que não há nenhum problema, enquanto Pivete diz a Devran que entre em sua casa. Devran, no entanto, diz à mãe que não se meta no que não lhe diz respeito. Em vez de seguir o que Pivete está dizendo, Devran decide ficar com Azizi. A situação volta a ser difícil para todos, especialmente para Samet, que começa a ficar bravo com Devran. Samet diz a ele que já o odeiam demais e que pensava que Devran era seu herói. As palavras de Samet afetam Devran, porque ele ouve como o menino mudou a maneira como vê e como agora sente que ele também o decepcionou. Finalmente Samet vai embora com Azizi e Devran fica ali. Depois de tudo que aconteceu, Devran fica muito magoado com a situação e com as palavras que acabou de ouvir de Samet. Para Devran não é fácil saber que alguém que o via como um herói agora lhe diz que já o odeia demais. Assim, enquanto Azizi e Samet vão embora, Devran permanece ali, abalado por tudo que acabou de acontecer. Firak começa um novo plano e vai em seu veículo até alguns bairros muito pobres, procurando pessoas que não têm dinheiro e que vivem em uma situação muito difícil. Sua intenção é encontrar alguém que possa ajudá-lo a realizar o que está planejando. Em determinado momento ele chama um desses homens e Firak parece ter certeza de que justamente ali pode encontrar a pessoa de que precisa. Alguém a quem possa pagar para fazer o que ele quer. O homem que ele chamou vai diretamente até o veículo onde Firak está, e Firak entende que finalmente encontrou a pessoa que estava procurando. Para ele, esse encontro significa que já pode começar a colocar seu plano em prática e fazer o que pretende, independentemente do que possa acontecer depois. Enquanto tudo isso acontece, Aziz está um pouco mais tranquila em sua casa junto aos seus pequenos irmãos. Nesse momento, ela tem um espaço para ficar com eles e pensar em outras coisas depois de tudo o que aconteceu. No entanto, o pequeno Samet continua muito triste com toda a situação, apesar de estar junto aos irmãos. O menino não consegue deixar de se sentir mal. Zelihra tenta ajudá-lo e diz ao irmãozinho que talvez fosse melhor ir ao parque para fazer alguma coisa e assim deixar de ficar tão triste. Ela procura fazer com que Samet possa se distrair e não continue pensando naquilo que o está afetando, mas o menino continua muito triste apesar do que Zelihra propõe. Nesse momento, Azizi recebe uma ligação que parece ser mais uma mensagem. Ela presta atenção para saber o que disse e quando finalmente a abre, descobre que Devran enviou uma fotografia dos documentos do divórcio assinados. Ao ver a imagem, Azizi fica completamente chocada porque não esperava que Devran realmente fosse capaz de assinar o divórcio depois de tudo o que havia acontecido anteriormente. Durante tanto tempo ele havia se recusado a aceitar a separação, por isso encontrar agora uma fotografia na qual aparecem os documentos assinados é algo inesperado para ela. Ao perceber o que Azizi acabou de receber, Zelihra e Fidan se levantam de suas cadeiras para verificar se realmente a fotografia mostra os documentos do divórcio. As duas querem saber se o que estão vendo é verdade e se finalmente Devran tomou a decisão de assinar. Zelihra diz a Azizi que ao que parece, finalmente ela vai conseguir se livrar de Devran e deixar para trás tudo o que tem vivido com ele. Azizi, no entanto, nem sequer sabe o que pensar diante do que acabou de receber, porque a situação mudou de repente. Nesse momento recebe outra mensagem de Devran, na qual ele informa que já assinou o documento e que Azizi pode buscá-lo quando quiser, embora esclareça que não faça isso naquela noite. Azizi, depois de ler a mensagem, vai rapidamente para seu quarto e começa a ligar para Devran. Quando Devran atende, pergunta do que ela precisa.
Aziz então fala sobre o divórcio e diz que finalmente ele aceitou assiná-lo, mas também quer entender por que ele está ligando para ela e o que está acontecendo com os documentos. Aziz, ainda surpresa com tudo o que aconteceu, deixa claro que quer ir buscá-los imediatamente. Para ela, depois de ter recebido a fotografia e saber que os documentos estão assinados, o importante agora é tê-los em suas mãos. Aziz, de seu quarto, diz a Devran que vai buscar o divórcio naquele mesmo momento. No entanto, Devran responde que simplesmente não vá agora e que é melhor ir no dia seguinte, porque naquele momento ele não quer vê-la. Aziz insiste que precisa ver e pegar esses documentos imediatamente e que não quer esperar mais. Mas Devran responde que isso não importa para ele e que naquele momento está ocupado. Depois de dizer isso, Devran encerra a ligação e deixa Aziz desesperada, sem conseguir obter os documentos naquele instante e sem entender completamente o que está acontecendo. Aziz sai rapidamente de seu quarto e vai diretamente até a casa de Devran para saber o que está acontecendo. Ela quer descobrir por que Devran está agindo daquela maneira depois de ter enviado a fotografia do divórcio assinado. No entanto, quando Aziz entra na casa, ouve Devran muito feliz enquanto conversa com Meryem. Ao ouvir aquela situação, Aziz se vê novamente diante de algo que não esperava, especialmente depois de ter recebido o documento assinado e de ter conversado com Devran pouco antes. Firak continua com seu plano e já entrou no veículo junto com o homem que havia procurado. Depois, o homem sai do veículo seguindo as ordens que Firak lhe deu, enquanto Firak permanece dentro e pensa que aquela casa será o túmulo de Devran e Meryem. Enquanto isso, dentro da casa estão Devran, Aziz e Meryem, que estão discutindo por tudo o que aconteceu. Em meio àquela situação, o homem entra na casa porque a porta está aberta e aproveita a oportunidade para entrar. Aziz continua dentro tentando procurar Devran, sem saber o que está prestes a acontecer. Nesse momento, Firak dá a ordem para que o homem acenda uma garrafa com gasolina e a lance em direção à casa. O homem segue a ordem e a lança, enquanto Firak permanece atento ao que acontece. Ao ver o ocorrido, Firak fica muito feliz e considera que seu plano está funcionando. Depois, o homem volta para o veículo e Firak vai embora com ele. Enquanto isso, dentro da casa, ninguém sabe realmente o que está acontecendo nem percebe que a casa está prestes a pegar fogo completamente.